Muito boa noite. Vamos lá então, gente. Nós estamos nessa série sobre sabedoria. Eu falei domingo passado ainda, no final, enquanto ministrava a ceia, o quanto essa série tem me edificado a minha vida. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria dos pensamentos. Então esse é o nosso tema de hoje. Vamos olhar para isso, pensar sobre isso, à luz da palavra de Deus. Penso que, enquanto eu estudava essa semana sobre esse assunto, muitas coisas, muito fui edificado. Eu acho que é importante a gente sempre relembrar algumas coisas, né? E foi muito legal, assim, me trazer à memória a importância do cuidado que nós temos que ter a respeito daquilo que nós pensamos. Todo mundo aqui pensa, sim ou não? Então tá bom. Dá uma olhadinha para a pessoa, se ela tá aí, se ela veio. Ela veio? Lá em cima o pessoal veio? Pergunta aí, tu veio? Então agora diz assim, gente, agora diz assim, então presta atenção. Tá? Foca. Não precisa sair, Xano, calma, não precisa sair. Já. Veio aqui para ficar mais focado. Fechou. Tu estava incomodando ele, Kelly? Tá com torcicólogo, fica aqui então. Tá? Pessoal, torcicólogo é melhor ficar reto, tá? Não, isso é verdade. Eu sento sempre ali. Hoje a gente tem uma hora no culto que eu tenho que fazer para o outro lado, assim, porque endurece as costas. É coisa de velho também, né? Mas, enfim. Então, gente, vamos lá. O nosso texto base não podia ser diferente. A gente até ri, porque esse texto eu já falei alguma vez dele na minha vida. Mas Paulo, ele é muito inteligente. Ele é muito sábio. Obrigado, Nicolas, obrigado. Ele é muito... Gente, tem muita sabedoria nos antigos. E lá em Romanos 12:2, Paulo, ele fala de uma forma muito profunda o quanto é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Ele fala ali, Romanos 12:2, Vanessa. Se eu falei 2:12, foi um erro, tá? Mas Paulo diz ali, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou não se amoldem, né? Conformar e amoldar, né? Conforme vem de com a forma. Por exemplo, você faz um bolo redondo, como é que ele fica? Se faz quadrado? Quadrado. Então, conformar é de acordo com a forma, conforme. Que é a mesma coisa que moldar. Preste atenção nisso aqui, gente. Paulo está falando, e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. De que forma ele fala da transformação? Pela renovação Preste atenção, gente. Não existe transformação sem mudança na maneira de pensar. Por isso, a sabedoria dos pensamentos. E aí ele diz que se a gente conseguir renovar a mente, claro que ele está falando a respeito disso, à luz da palavra de Deus, se a gente conseguir levar uma vida alinhada à palavra de Deus, quer dizer que os nossos pensamentos, eles serem ocupados pela palavra de Deus, pelas instruções, preste atenção, gente, pelas instruções da palavra de Deus, ele está dizendo que a gente vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha que tremendo esse texto. Quer dizer que se a gente conseguir alinhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a Bíblia nos orienta, a vida vai ser top. Vai ser boa, vai ser agradável, vai ser perfeita. Então, gente, fazendo um processo contrário, quer dizer que se eu não conseguir mudar a minha maneira de pensar, eu não vou experimentar a vontade de Deus. Estão entendendo? Então, é essencial a sabedoria dos pensamentos. É essencial. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, gente, é que pensar, ele é um ato espiritual também. De 5 pontos, esse é o primeiro. Pensar é um ato espiritual.
O pensar, gente, ele pode construir ou destruir a nossa vida. Olha que interessante. O pastor Anderson trouxe aqui com muita maestria a mensagem sobre a sabedoria no uso das palavras. Quem estava nesse domingo? Lembra disso? Sabedoria no uso das palavras. Nossa, e lendo Provérbios é ricaço, gente, no que ele fala sobre o cuidado com as palavras. Mas tem tanto texto em Provérbios sobre isso que é incrível. Então, se tu quer tirar uma foto, eu paro, porque eu vou para lá, tu vem para cá, eu vou para... É, né? Tá difícil, né? Então faz uma agora assim, ó, olhando para lá assim. Pegou bem? Fechou. É porque eu vi que ele foi lá, eu venho para cá. Aí ele foi para ali, eu vim para cá. Ajudar o irmão da comunicação, né, gente? É bíblico. Ajudar os irmãos, né? Brincadeira, tá, Juan? Espero ter ficado boa, né? Então, gente, o uso das palavras também constrói e destrói. Olha que coisa tremenda isso aqui que a gente está aprendendo. E o uso dos pensamentos também constrói ou destrói a nossa vida. Então eu posso afirmar para todo mundo aqui que a vida que a gente vive é resultado da forma que a gente pensa. Sem medo de errar. Muito do que você vive está diretamente ligado à forma que você pensa. Porque, gente, o fruto, ele é só resultado. O pensamento, ele é a raiz dos nossos resultados. Ele é a raiz. O que eu penso é a raiz. O que acontece na minha vida é fruto. As palavras são raízes. O que acontece são frutos. Estão entendendo, gente? Então, olha como é importante a gente cuidar destes dois fatores. O que a gente fala e como a gente pensa. Lá em Provérbios 23:7, Salomão ele diz o seguinte: assim como ele pensa no seu coração, bota outra tradução, essa aí é boa só para ler, tem uma outra ainda, acha assim como ele pensa em seu coração, vê se tem, Vanessa, por favor. A minha tradução diz assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Perfeito. Agora preste atenção, a palavra coração aqui, eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Mas ela é leb, L-E-B. Porque o Provérbios foi escrito em hebraico. E significa mente interior, significa mente. Então, em outras palavras, a gente pode dizer assim como a gente pensa na nossa mente, assim nós somos. Assim como a gente pensa, a gente é. Então, a sabedoria dos pensamentos, gente, ela tá diretamente ligado a nós desenvolvermos, preste atenção, a prática de pensarmos a nossa vida da maneira certa. Porque a maioria das pessoas, e tem essa estatística num livro, diz que 95% das pessoas não pensa. Simplesmente vive a vida de acordo com aquilo que a vida apresenta para elas ou as pessoas apresentam para elas. Eu aprendi a pensar a vida muito tarde. De verdade. Se eu pensasse, se eu tivesse ouvido uma mensagem dessa, se alguém tivesse me pego pela mão, lá nos meus 18 anos, e me ajudado a pensar a minha vida, hoje a minha vida seria bem diferente. Sem medo de errar. Porque eu aprendi a pensar a vida muito tarde. Mas, graças a Deus que eu aprendi a pensar a vida. E desde o dia que eu aprendi a pensar a minha vida foi melhorando. A sua vida vai melhorar quando você começar a pensar o que você pensa. Me fiz entender?
a pensar o que você pensa a respeito de si, a respeito da vida, a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas. Porque o grande problema é que a gente pensa mal, pensa errado, pensa negativamente, e aquilo que você pensa se estabelece. Hoje, vocês trabalham, a maioria sabe que eu trabalho com mentoria empresarial, eu chamo de educação empresarial, a palavra mentoria está um pouco desgastada de certa forma, né? Mas eu amo mentoria. Hoje eu participo de 3 mentorias, onde eu sou mentorado, é bom demais. Mas eu acho incrível porque eu estou numa empresa, e por exemplo, a pessoa ela vê muita dificuldade numa área, e eu fico dizendo para ela assim, não, mas não é assim. Ela diz, Cássio, todo mundo diz que é. Assim como ele pensa, ele é. Aí eu vou noutra empresa que não tem problema naquela área, aí tem problema em outra, mas naquela não tem. Eu falo, tal área. Aí, não, essa área é tranquilo, mas tal área não tem jeito. Aí é justamente a área que o outro não tem problema. E eu digo assim, não, mas não é. Ele diz, Cássio, todo mundo diz que é. Não, todo mundo, é que ele se une com as pessoas que falam aquela mesma língua, entendeu? Porque a gente dá atenção àquilo que faz sentido para nós. Aí é incrível porque eu vejo assim, é a maneira que ele pensa. Aí eu vou na outra, é a maneira que ela pensa. Aí eu vou na outra, é uma outra coisa, é a maneira que aquela pessoa pensa. E eu posso afirmar porque eu vejo os resultados nos outros. Eu vou em empresa que diz assim, meu Deus, que mês difícil, que crise. Aí o outro diz assim, Cássio, meu problema é pessoa, porque eu vendo quanto eu quiser. Consegue entender a diferença? Aí eu vou no outro, não tem, ninguém compra. O outro diz, eu vendo quanto eu quiser, e o que ele vende é muito mais complexo do que o que esse aqui vende. Mas muito mais complexo. E ele diz assim, esfrega na minha cara, eu vendo quanto eu quiser. Agora arruma gente para mim, quero ver. Entendeu? Aí o outro diz assim, não, tem gente boa no mundo, mas o povo está em crise. Não tem dinheiro. Mas como assim? Eu acabei de vir de lá, o cara está dizendo que vende quanto quer. Só não tem gente. Aí eu chego aqui, o outro diz, tem gente, só não tem quem compra. Vocês conseguem entender que tudo está na mente de cada um. E eu queria muito, assim, a gente conseguir, assim, sabe, pegar a mente e transferir isso. Estou dando um exemplo, vamos dizer, terreno de uma realidade espiritual. Paulo diz, vocês têm que transformar, mudar a maneira de vocês pensarem. Vocês pensam errado, vocês pensam conforme o mundo. Vocês pensam conforme a filosofia do mundo. Vocês pensam conforme o mundo apresenta a vida para vocês. E aí Paulo diz, não, vocês têm que renovar a mente. Vocês têm que mudar a maneira que vocês pensam. Então, o primeiro ponto, pensar, ou sair do pensamento automático é um ato espiritual. Então, eu pensar como eu penso a minha vida, principalmente aos olhos da vontade de Deus, na ótica de Deus, ok? Segundo ponto, guardar a mente é guardar a vida. Provérbios 4:23, outro versículo muito conhecido, mas que Salomão diz, sobre tudo que você deve guardar. Troca de novo para mim, Vanessa. Me acha aí, Vanessa. Sobre tudo o que você deve guardar. Olha aí, guarda o teu. Aqui de novo não é coração, gente. Então eu vou guardar meu coração, vou no cardiologista, ver se está tudo certo. Não, não é esse coração. É sobre tudo que a gente deve guardar, devemos guardar a nossa mente. Aqui é o coração que Salomão está falando. Por quê? Porque da nossa mente, preste atenção, vão proceder todas as saídas da nossa vida. Então, a importância, gente,
de nós guardarmos os nossos pensamentos, de nós protegermos os nossos pensamentos. Do tanto de coisa que nós somos bombardeados todos os dias. Então nós temos que ter esse cuidado, porque, gente, na verdade não são os acontecimentos que perturbam a nossa vida, mas é a forma como nós pensamos a nossa vida diante dos acontecimentos que geram as preocupações. Porque o que é a fé? Hebreus 11:1 fala, a fé é a certeza das coisas que não se... Então fé é a certeza daquilo que talvez ainda nem exista. Mas é a certeza que Deus nos guarda, é a certeza que os nossos dias são contados. Entende que se nós temos a certeza de que os nossos dias são contados, então quem está no controle da nossa vida é nós, é a doença, são os médicos ou é Deus? Não, a gente fala Deus, mas de verdade, nos nossos pensamentos, quantas vezes a gente se desespera por alguma notícia que a gente recebe? E quantas vezes essas notícias, e quantas vezes as informações que a gente recebe se concretizam? A maioria delas nunca aconteceu. Algumas aconteceram, mas a maioria nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E a gente está ali desesperado. Porque a gente se apega às informações que a gente recebe. Por isso que a Bíblia instrui a guardar a nossa mente. Tem coisas que eu não quero saber. Eu tenho uma prática, eu não sigo notícia. Quem me ouve muito sabe disso, eu não sigo. Tu viu o que aconteceu? Não viu. Viu que caiu lá? Não viu. Tu viu o que aconteceu no Paraná? Não vi, vi porque me mostraram. Eu não vi. Nas minhas redes sociais não chegou. Por quê? Porque eu não sigo. Mas daí a gente não fica, como se diz, a gente não fica desinformado? Para mim não faz falta nenhuma, gente. Para mim não faz falta nenhuma. Tem alguma coisa que eu posso fazer, que a gente vai fazer? Bom, se a gente vai fazer, tudo bem, eu vou estar junto, vou ajudar, se tiver que fazer alguma coisa, mandar alguma coisa para lá, enfim, não sei. Mas do contrário, adianta eu ficar aqui, ocupando a minha mente com isso? Tem um texto de Provérbios. Por que eu não vou achar? Como eu queria anotar, eu nunca sei quando eu vou usar, né? Mas tem um texto, gente, que, vocês aguardam um minuto? Vão ter que aguardar, eu estou aqui mesmo. É que ele é maravilhoso, aquele texto, maravilhoso. Que fala justamente, está muito linkado ao que eu falei, só que eu tenho ele na minha mente, mas eu não lembro exatamente como que ele fala, mas tem a ver com essa preocupação. Eu vou ficar devendo para vocês, quando eu achar eu mando para vocês. É incrível o texto, bem dentro do que a gente está falando, mas eu não vou achar aqui. Se eu achar, eu faço depois, tá? Então, a importância de nós cuidarmos da nossa mente, protegermos. Gente, protege a tua mente. Protege a tua mente. Lembra, pensar é um ato espiritual. Segundo ponto, protege a tua mente. Te blinda. Muda a tua maneira de pensar, às vezes, diante das circunstâncias que acontecem na vida. Lembra, a nossa vida, se é o pensamento que rege, preste atenção, acontece uma circunstância, a forma como eu penso a respeito daquela circunstância, define como que aquilo vai, o que aquilo vai gerar em mim, se uma coisa positiva ou uma coisa negativa.
Porque os nossos pensamentos, eles têm o poder, preste atenção, de transformar uma dor em propósito. Estão entendendo? Os nossos pensamentos, eles têm o poder de transformar uma dor em um propósito de vida. O que transforma num propósito, ou o que transforma a tua vida numa melancolia, numa tristeza, numa depressão? A tua maneira de pensar a respeito do que aconteceu. Pô, quem conhece a história de José, quem não conhece, lê Gênesis do 37 aos 50, você vai ver a história de José. E é incrível, gente, José comeu o pão que o diabo e o inferno inteiro amassaram. E daí, os irmãos dele que aprontaram para ele, venderam ele como escravo. Gente, terrível o que aconteceu com José. Sofreu, viveu como escravo muitos anos. E aí tem um texto, que eu não me lembro onde é que está agora, mas ele diz assim, para os irmãos dele, né? Os irmãos dele mentem para ele. Gente, já tinha passado, sei lá, 15, 20 anos. O pai deles morre. José está sustentando eles. E aí, eles vão dizer assim, olha, nosso pai fez um pedido, José, para ti, antes de morrer. Que quando ele morresse, que tu não nos fizesse mal. Aí preste atenção no pensamento de José. José diz assim, vocês intentaram o mal, vocês fizeram o mal para mim. Porém, Deus pegou esse mal e transformou em bem, para fazer o que vocês estão vendo agora. Para que muita gente tivesse sido salva, para que muita gente fosse abençoada. Olha esse texto aí, Vanessa. Ó, na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em... Percebe que é a forma que ele interpretou? Ele podia ter dito assim, ó, agora vocês vão ver. Caíram aqui, ó, na minha mão. Muitos de nós faríamos isso. Sim ou não? Eu não sei o que eu faria. Sem vergonha, desgraçado, agora tu vai ver. O pai morreu, agora é nós. Hã? Aqui, ó. Eu sustento vocês. Vocês vão fazer o que eu quero agora. José podia fazer, inclusive ele era o governador do Egito. Toda a família dele estava no Egito. Porque a cidade deles estava em grande miséria. José está sustentando a família. Mas olha o pensamento de José, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. É a forma de pensar. É como que você pensa a respeito daquilo que acontece. José pegou a dor e transformou em propósito. Para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Muita gente está sendo abençoada hoje porque eu estou aqui, mas eu só estou aqui porque vocês fizeram mal para mim. Mas sabe o que no fundo... Cássio, será que Deus quis que os irmãos de José fizessem aquilo com ele? Eu não acredito nisso. Mas eu acredito no que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entende? Alguém te faz mal, pois aquilo te alavanca ainda para cima. Alguém quer te ferrar, pois aquilo te promove. Então é a maneira que a gente pensa a vida que determina. Por exemplo, alguém te critica, é como tu pensa a crítica. Estou falando critica mesmo, né? Porque tem gente que quer nos ajudar, aí vem e conversa com a gente, sim ou não? Tem pessoas que querem nos ajudar, preste atenção. E você sabe quem quer te ajudar e quem quer te ferrar. A gente sabe ou não sabe? Então sabe. E tem gente que quer nos humilhar. Estou falando dos que querem nos humilhar, os que querem nos ferrar. A gente sabe. Ô gente, preste atenção comigo. Se a intenção da pessoa contra nós já é errada, tu vai te preocupar com o que ela está dizendo? Me fiz entender? Uma pessoa tem intenção errada.
Aí tu vai deixar aquilo te afligir. Eu acho que quando você recebe uma crítica, tu tem que pensar o seguinte: de quem veio e por que veio? Quer me ajudar? Pô, de quem veio? Não, uma pessoa bacana, que deu para ver que está com uma boa intenção. Aí o que tu faz? Aí tu repensa a respeito daquela colocação que a pessoa te fez. Agora, se a pessoa é mal intencionada, entrega para Deus. Amém? Por quê? Porque daí aquilo não te abala. Da mesma forma, olha só como eu comecei a pensar o elogio. Porque o elogio é um perigo. O elogio é um perigo. Porque ele pode te deixar soberbo. Então, toda vez que alguém me dá um elogio, toda vez que alguém me agradece, eu penso o seguinte, assim é meu pensamento: aumentou a minha responsabilidade. Receber um elogio, leva isso, é uma maneira de pensar, porque eu ficava inflado quando eu era elogiado. Superman. Entendeu? Só que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, quando alguém te valida, quando alguém te elogia, o que tu tem que pensar? Percebe que é uma maneira construtiva de pensar: poxa, alguém valorizou muito o que eu fiz, então isso aumenta a minha responsabilidade diante daquela pessoa. Eu não posso errar. E eu tenho que me tornar ainda melhor. Me fez entender? É uma maneira de pensar, porque eu percebi que o elogio para mim me fazia mal. Então alguém te elogiou, leva como algo ruim para ti, porque aumentou a tua responsabilidade. É um pensamento legal ou não é? Pô, elogiou, me ferrei. Preciso me cuidar ainda mais. Preciso vigiar mais. Porque uma grande balança da vida que eu carrego comigo eu quero sempre crescer, eu quero melhorar cada dia. E ao mesmo tempo manter humilde. Entende? Crescimento é um balanço legal, autoconfiança e humildade. Eu não quero ser uma pessoa, a gente não pode ser uma pessoa que se despreza. Porque você tem valor, senão Deus não tinha enviado Cristo a morrer na cruz no seu lugar. Ao mesmo tempo, humildade, porque a gente somos todos pecadores. Entende? Então temos um grande valor para Deus, sim, Deus nos ama. Temos valor para Deus, ao mesmo tempo somos pecadores. Conseguiram entender esse balanço que a gente tem que ter na vida? Então, autoconfiança e humildade. Te criticou, cuida, pensa na crítica. Te elogiou, pensa no elogio, o elogio aumenta a tua responsabilidade. Meu chapéu, eu preciso agora me cuidar mais, eu preciso talvez fazer mais, me dedicar mais. Ok? Terceiro ponto, a mente, ela precisa ser treinada, os pensamentos precisam ser treinados. Lá em Filipenses 4:8, eu adoro esse texto, foi o primeiro texto que eu pensei, quando a gente falou, eu pastor, antes dessa mensagem. Finalmente, irmãos, olha esse conselho de Paulo. Eu amo a Bíblia, gente. Eu gosto demais da Bíblia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é... Vamos ler junto, gente. Vamos lá, vamos começar de novo. Finalmente, irmãos. Finalmente, não, essa parte não. Vocês só lê quando eu paro, tá? Então, vamos dizer, Paulo falando com a igreja de Filipenses, com a igreja portonense aqui hoje. Finalmente, irmãos, tudo que é
Tudo que é? 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 Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Pronto, renovou a mente. Então, olha só, se eu não tenho que pensar o que eu penso. Então, quando vem um pensamento, é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Louvor é elogio. Tem algum elogio? Show. Então, que isso ocupe o nosso. Pronto, gente. Só que, uma vez resolve, gente? Sim ou não? Não, não resolve. Por isso que a gente tem que treinar a nossa mente. Treinar a nossa mente para pensar de forma certa. Por quê? Porque senão a gente vai viver treinando da forma errada. Vai viver voltando. E aí eu entro no quarto ponto, que está linkado ao terceiro, que eu preciso que vocês, aliás, é o quarto. Eu preciso que vocês entendam isso. Nenhum resultado se sustenta sem a mudança na maneira de pensar. Como assim, Cássio? Eu explico, calma. Está comigo? Estão comigo? Não sei, mas tudo bem. Olha aqui. Você consegue fazer a pessoa ter uma atitude diferente uma vez, ou por algum tempo pequeno, se você instruindo ela. Agora, ela só vai conseguir ter uma mudança sustentável e permanente, vou mudar a palavra, uma mudança permanente, se aquilo for uma forma dela pensar. Quer que eu explique de uma forma prática? Eu vou explicar. O Dom, ele tem o hábito de deixar os tênis na escada. Tem hora que eu olho assim, tem 4, assim, um em cada degrau. Até organizado, entendeu? Na escada. Daí eu digo para ele, Dom, guarda os teus tênis. Aí ele guarda. 4 dias depois, 4 tênis lá. Daí a gente diz, Dom, teus tênis. Aí ele. Quando que não vai mais ter tênis ali na escada? Quando ele botar naquela cabeça dele, de que tênis ou é na lavanderia ou é no quarto dele. Ele não pensou isso ainda. Tem gente aqui, e eu quero que vocês entreguem agora, fechou? Que não sabe o lugar da toalha molhada. Quem aqui não sabe o lugar da toalha molhada? Levanta a mão. Não, a pessoa que vive junto fala para mim. Faz assim, ó. Aqui, ali, quem mais? Lá, quero ver. Aqui, aonde ali? Aonde aqui, quero ver. Aí? É mentira? Olha, não sei. Aqui, lá, tem alguém aí que não sabe o lugar da toalha molhada? Os dois, meu Deus do céu. Lá também não sabe? Também não? Os homens estão vencendo, só para avisar vocês, tá? O pessoal aqui do meio, todo mundo sabe o lugar da toalha. Ah, é isso aí. Vocês entenderam, gente? Ô, gente, qual é que é o lugar da toalha molhada? No varal, vai na lavanderia, é ou não é? Mas tem uns que acham que é no canto do banheiro. Entendeu? Sei lá, em cima da cama, gente. Ei, pastor, em cima da cama. Tu não bota em cima da cama, né, pastor? Não, Ni, tudo certo. Toalha tá tudo certo. Mas deve ter umas coisinhas, né? Que ele tem que mudar, né? A maneira que ele pensa, né? Tem, né, Ni? A Ni assim, ó. Mas vocês entendem, gente, que é assim que a gente funciona? É uma maneira de pensar. É uma maneira de pensar. E quando que uma mudança, ela é permanente na vida da gente? Somente no momento que eu treinar a minha forma de pensar a respeito daquilo.
Me fiz entender? Ô, gente, isso é maravilhoso demais, é poderoso demais isso, gente. Se eu cuido do que eu penso, eu mudo a minha vida. Se eu cuido como eu penso, eu mudo a minha vida. Se eu começo a pensar o que eu penso a respeito das circunstâncias, eu mudo a minha vida. Todo mundo quer, ai, como eu quero, e ora, Senhor, muda a minha vida. O caminho é esse da mudança da vida. Talvez a toalha seja irrelevante, mas tem coisas que são extremamente importantes na sua vida, e você está olhando, aliás, olhando não, você está pensando nestas áreas de maneira errada. E se você não mudar a maneira de pensar, não tem mudança. Não tem. Não tem. Aí a gente muda por um tempinho, entenderam o que eu falei antes? A gente muda quando alguém nos dá o gatilho. A gente vai lá e faz. A gente vai lá e faz. Qual é o grande desafio da vida, gente? É a gente mudar a nós mesmos. Esse é o quinto ponto e eu encerro. Encerro os 5 pontos, né? Tu já ia se levantar, né, irmã? Quinto ponto, o grande desafio da vida é a gente trabalhar mais em nós do que em qualquer outra coisa. O grande desafio da vida é nós trabalharmos mais interiormente em nós do que qualquer outra coisa. O problema não é o seu casamento, é a maneira que você pensa. O problema não é o governo, com respeito aos seus resultados, eu quero dizer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o governo do Brasil e do mundo. É uma engrenagem que funciona de uma maneira totalmente errada. Então a gente não pode fundamentar a nossa vida em governo, gente. A gente vai sempre ter que votar no menos pior para nós, aliás, alinhado aos nossos valores e princípios, entenderam? Eu me lembro até hoje que naquela guerra de Bolsonaro e Lula, eu disse, nem Bolsonaro nem Lula, a esperança do cristão tem que ser o Senhor, e nem o Bolsonaro nem o Lula, porque no final das contas, eles podem até ter uma decisão assertiva, a máquina não opera na mesma linha, não gira de outra forma, ela gira dessa forma, gente. Entende? Ah, é o Brasil. Não, é o Brasil e o mundo. Quem olha a série, principalmente as americanas, você vai ver que em toda a série americana, eles denunciam os problemas políticos. E é uma das maiores potências do mundo. Tem problemas. Por quê? Porque gira para aquele lado, gente. Pronto, então assim, eu não posso ficar pensando que nem eu estou ouvindo, vamos ver se ano que vem agora, mudando, melhora. Talvez melhore, mas de verdade, vamos ser sinceros. Vai melhorar? Entende? Eu vou esperar por isso. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Eu sou Raimundo, né? E o salário, lembra o que ele fazia no final? E o salário? Gente, entende que mas tem muita gente que fica pensando, não, se ano que vem mudar. É se ano que vem a gente mudar a nossa maneira de pensar. Eu faço umas perguntas, as pessoas, porque olha só, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu faço a pergunta, tu pensa em ir embora do país? Não. Tá, mas se tu pensasse, tu tem dinheiro para ir embora do país? Não. Então o que adianta ficar pensando nesse monte de coisa aí? Tu tá só quem sabe tu pega, porque pensamento, quando a gente pensa o que pensa, gasta energia. Pensar, gasta energia, sim ou não? Pensar, gasta energia.
Pensar estressa, é ou não é? Tem gente que começa a fazer as contas, né? Começa a fazer as contas. Eu não vou mais fazer. Viu que não fecha, né? E daí, só de pensar, já se apavora. E daí faz o quê? Faz o pior. Não encara a realidade, não pensa o que tinha que pensar. Então a gente pensa muitas coisas erradas da vida, na vida, para a vida. E Deus já nos instrui na sua palavra. Cássio, eu vim aqui para... Hoje eu quero... Deus, tem gente que já vem aqui assim, hoje eu quero, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ele está falando. Abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Então, trabalhar em nós. Por quê, gente? Porque a sabedoria dos pensamentos, ela é um campo de batalha não fora, mas dentro de nós. Que a gente vai ter que lutar contra os nossos pensamentos. Pensamentos com respeito a casamento, filhos, famílias, negócios, saúde. A gente tem que mudar os nossos pensamentos. Tem que mudar os nossos pensamentos. Não, gente, querer não é nada. Escuta isso. Querer não é nada. Eu provo para vocês. O pessoal aí que foi correr hoje, me convidaram para correr. E deixa eu falar de verdade, eu queria correr, mas não fui. Ou seja, querer não é nada. Essa é a verdade. De verdade eu queria correr. Olha bem que legal, olha que interessante, eu queria. Mesmo, Ju? Mas não fui. Mas não fui. Olha só, eu queria, eu pensei, se eu acordar às 7 eu vou. Eu ia aí mesmo. Acordei às 8h15, eu pensei, não vou. Vocês entendem que querer não significa nada? Eu realmente queria, estava afim, mas não fiz nada para ir lá. Por que eu estou dizendo isso? Tem um monte de gente que, eu queria mudar, eu queria. Isso não significa nada. Zero. Então, querer mudar não significa nada. Porque a gente quer um monte de coisa e não faz nada por aquilo. Então, toda mudança começa com os nossos pensamentos. E por isso, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Porque senão a gente sempre retrocede. Tem um texto, acha aí, Vanessa, de Provérbios, que fala que a porca lavada, ela volta a lamaçar, e o cão volta ao vômito. Ele não está falando do cão e nem da porca, ele está falando do ser humano. Que a tendência do ser humano é sempre voltar. Se tu volta ao que era, a questão é que tu não mudou a tua maneira de pensar. Aí tu volta ao que tu era. E às vezes é o vômito da tua vida, mas tu volta. Às vezes é o lamaçal, mas tu volta. Por quê? Porque tu ainda não conseguiu mudar. Deixa eu ver essa. Tu não conseguiu mudar a tua maneira de pensar. O que tu pensa dos teus pais, como o cão torna o vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Bota na NVI essa aí, por favor, para ficar mais fácil do pessoal entender. Assim é o tolo que repete a sua insensatez. Por que repete? Porque ele está pensando daquela forma. O que você vive é o que você pensa. Como que você vence o que você vive? Mudando a forma que você pensa aquilo. Mudando a forma que você pensa.
E é em todas as áreas da vida, gente. Quer ver? Por exemplo, eu achava que toda a igreja evangélica era exploradora. Sei lá. Talvez tenha algumas que são. Mas eu achava isso. E eu sempre linkava, por exemplo, o dízimo. Eles tiram o dízimo porque eles são exploradores. Gente, se a gente olhar uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Porque o dízimo é uma instrução, o quê? Bíblica. Não tem nada a ver. O dízimo é uma instrução bíblica. Ponto. Aí quando eu entendi isso na palavra, o que aconteceu? Eu mudei a minha maneira de... E quando eu entendi que o dízimo é um ato de gratidão, é um ato de amor, é um ato de fé, de tu tirar, a palavra dízimo significa 10ª parte, de tu tirar a tua 10ª parte, quer dizer, tu ficar com 90, e confiar que aqueles 90 vão ser mais que os 100. Porque é isso que acontece com quem dá o dízimo. A gente confia que Deus protege, que Deus guarda, que Deus nos abençoa ainda mais. É uma maneira de pensar. Quando eu mudei a minha maneira de pensar, nunca mais foi um problema para mim ser um dizimista ou ser um ofertante. Peguei um exemplo prático da Bíblia que era uma coisa que eu chocava. Essa parte financeira é uma parte que eu não... Que eu pensava assim, não, eu estou gostando e tal, mas a parte do dízimo não vai me pegar. Essa aí não me pega. Até que tu muda a maneira de pensar. Tá, agora eu entendi. E assim é em vários aspectos na vida. Por exemplo, a Bíblia instrui muito a respeito de honrar autoridades, abençoar autoridades. Gente, você nunca vai ser promovido, atenção, os mais jovens principalmente, e os velhos rebeldes. Porque você nunca vai ser promovido por alguém menor que você. E às vezes você dá atenção para ele. Toda vez que eu fui promovido, foi por alguém que estava acima. Ou você já viu alguém ser promovido por alguém que está debaixo? Não existe. Você consegue entender o princípio da honra? Não existe. Ser promovido por alguém que está lá. O cara é o auxiliar do 5º carimbador. Não, mas a partir de agora tu vai ser o gerente. Coisa nenhuma. É só alguém que está em cima que pode promover quem está em... Então aprende a honrar autoridades. Aprende a honrar pai e mãe. Aprende a honrar quem está acima de você. Investido de alguma autoridade. Mas eu não concordo com ele. Eu não estou perguntando se tu concorda, eu estou te dizendo que a tua promoção possivelmente vai vir de alguém que está acima de você, que talvez te dê uma orientação. Como que Davi, ele se torna, como que Davi vence Golias? Primeiro, ele obedeceu o pai dele. O pai dele disse, vai lá ver como é que estão os teus irmãos na guerra. E leva queijo para os comandantes. Qual é que era a ideia? Vai lá, agrada o comandante, para tu conseguir informação dos teus irmãos. Davi fez o quê? Não, pai, eu não vou, hoje eu não vou. Estou olhando o YouTube aqui, hoje eu não vou. Não, ele foi. Davi se tornou Davi porque obedeceu a direção, um pedido, uma ordem, ou sei lá o quê, do pai. Daí quando ele chegou lá e viu Golias afrontando, ele foi e pediu autorização para o rei, para enfrentar Golias. E Saul era gigante, e Davi era pequeno. E Saul, louco de malandro, disse o seguinte, não, tu pode até ir, mas bota a minha armadura. Por quê? Porque se ele botasse a armadura de Saul, naquele tempo não tinha gente filmando, o que eles iam dizer? Se esse maluco matar o Golias, com a minha armadura, quem matou fui eu. Mas Davi disse,
inclusive não serviu a armadura em Golias, né? Aí em Davi, porque ele era muito maior, não serviu. Disse, não, eu vou só com... Mas ele também teve que pedir, presta atenção gente, ele teve que pedir permissão para enfrentar Golias. Ele obedeceu o pai dele e pediu uma permissão, e isso promoveu Davi. Porque existiria Davi sem Golias? Não. Então, quando a gente começa a mudar a maneira de pensar com respeito à honra, por exemplo, com respeito à família, por exemplo, com respeito a dinheiro, por exemplo, que a gente vai ter uma administração, é o último dia do mês, né, pastor? A gente vai ter ainda a sabedoria das emoções, a sabedoria financeira e a sabedoria de tomar boas decisões. Então, não perde nenhum desses episódios. E depois a gente entra no Natal, já. Já viram que já é Natal, né? E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, tu continua essa mesma coisa. Por quê? Porque tu não mudou a tua maneira de pensar. Como que tu pensa a tua vida? Essa é a grande questão. Como que tu pensa a família? Como que tu pensa tudo? Como que tu pensa a saúde? Sabe como é que eu pensava, gente? Eu pegava um texto bíblico ainda. Porque, não sei qual é o contexto que Paulo escreve, mas ele diz assim, que melhor é a misericórdia que a atividade física. Defendia minha vida naquilo, pastor Anderson. Morrer, eu vou morrer igual, então que eu faça, que eu coma tudo que eu tenho vontade, e faça só o que eu tenho vontade também de fazer. Mas se a gente parar mesmo para pensar, você já viu que quem tem saúde tem muitos projetos, mas quem não tem só um projeto, qual que é? Ter saúde. Não é? Quem tem saúde está cheio de plano, né? Mas quem está mal de saúde, qual é o único plano que tem na vida? Voltar a ter saúde. Pode perguntar. Só tem um plano na vida, ter saúde e volta. E daí a gente não cuida do nosso, eu chamo de maior patrimônio que a gente tem. Não é nossa casa, não é nosso carro, não é nossa empresa, não é a conta bancária, gente. Não é conta bancária. Eu me lembro do Zolo, que tocava aqui com nós, do louvor, e eu fui visitar ele muito, no final, assim. Gente, o Zolo, ele vinha aqui, tocava no louvor em quarta, voltava a trabalhar, depois voltava para a oferta para tocar de novo. Focadaço, assim, né? Edu conhecia muito bem ele, né? Um cara empresarião, todo matemático, me lembro dos números assim e tal, e todo organizado, e todo preocupado. Gente, quando ele estava no final ali, muito mal, de verdade, gente, ele não pensava na conta bancária, ele não pensava na empresa, e eu sei o quanto ele zelava pela empresa dele. Gente, ele não pensava em nada. Ele pensava numa coisa, eu queria ter tido mais tempo com os meus filhos. Ele me falou isso aí. Eu queria ter feito mais pela família. Você entende que todo o resto virou resto. Porque quem não tem saúde só tem um plano, voltar a ter saúde. E a gente não cuida Eu estava vivendo esse engano. Também todo pastor é gordo, né? Me perdoe alguns pastores. Acho que eu vou acabar o culto agora, já vou indo. Escapou, gente, escapou. Eu juro que eu não pensei em pastor daqui. Todo pastor é velho e gordo. E usa óculos. E careca ainda. Fico só com a careca. Óculos eu não uso mais. Mas, gente, presta atenção. Muitas vezes, eu preciso parar, vou parar agora. Mas assim,
vocês entendem que é uma referência. É quando vê tu está igual a referência, mas quem inventou isso? Quem inventou isso? Não sei, mas tu acaba tendo aquela visão, né? E o meu pastor é careca, gordinho e usa óculos também, o pastor Neuci, né? Entende que, mas enfim, gente, eu mudei a minha maneira de pensar. Eu me lembro até hoje o dia, foi um dia muito especial para mim, porque o Dom disse, pai, vamos brincar. Foi em 2019 isso. Ô gente, eu chegava em casa e me jogava no sofá e dali eu não queria sair, só para dormir. Só queria comer e dormir. Eu não tinha disposição para brincar com meu filho. Eu disse, não, tem que mudar. Eu tenho que mudar, eu preciso cuidar da minha saúde. E de 2019 até 2025 são 6 anos que eu cuido da minha saúde. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você meio de errar. Vocês já viram aquela coisa de, não, porque tu tem que transformar em hábito? Já viram? Não, tu tem que ter o hábito. Não, porque tu faz. O que alguns livros dizem, eu acredito, né? Um hábito simples tu implanta em 1 semana, um hábito um pouquinho médio de complexidade tu implanta em 20 dias, e um hábito complexo tu implanta em 6 meses. Mas eles não falaram dos muito complexos até hoje, mas eu vou dizer para vocês. Até hoje eu não gosto de treinar. Já faz 6 anos, então eu nunca vou gostar de treinar, Kelly. Mas eu treino porque eu tenho juízo. Entendeu? Tem muita coisa que tu não vai virar hábito, não adianta nem orar a Deus. Mas tu tem que fazer por sabedoria, por juízo, por responsabilidade pessoal. Vocês estão entendendo? Tem coisa que não vai virar hábito, gente. Não vai virar hábito, eu estou afirmando pela minha vida, pela minha experiência de vida. Que eu pensei, não, eu vou ir. Uma vez eu fiz 90 dias e disse para a Grazi, 90 dias direto de treino. Eu disse, o dia que eu não treinar, Grazi, eu te dou R$500. Ela orava para não treinar. Eu bati 90 dias de treino, pensei, agora é um hábito. Depois eu queria não treinar 90 dias. Não virou hábito. Então tem coisas, gente, que é juízo. Por que tu faz? Por que a gente trabalha? Vamos falar sério. Porque tem gente que até gosta, eu amo o que eu faço, né? Agora, tem dia que mesmo amando o que eu faço, eu não estou afim, mas por que eu vou trabalhar? Acontece com vocês também, sim ou não? Quem aqui muitos dias, apesar de gostar do que faz, só vai trabalhar porque tem juízo? Levanta a mão. Fechou, vamos colocar de pé. Então eu respondo para você que está orando por um hábito, talvez ele nunca vá acontecer. Sabe aquele hábito de vir na igreja em quarta? Vou dar uma chinelada agora, pastor. Talvez tu nunca vai ter a vontade de vir na quarta. Mas se tu puder, vem. Vem porque tu tem juízo. Tem coisas que nunca vai virar hábito na tua vida, gente. Não vai virar. Pode fazer 720 dias, 2 anos. Não vai virar hábito. Mas faz porque tu tem juízo. Faz porque é sabedoria, porque tu sabe que se tu fizer aquilo vai ser o melhor para ti. Amém? Ficou clara a mensagem, gente? Pensar é um ato espiritual. Construtivo ou destrutivo? Porque existem espíritos que nos guardam, que são os anjos, e existem espíritos má. Então, quando eu digo que pensar é um ato espiritual, ele é tanto para o bem quanto para o mal. E eu estou dizendo para você, que muito das coisas ruins na tua vida estão vinculadas à forma que você pensa. Então, esse questionamento, ele é a grande virada da sua vida. Não, espera um pouquinho, eu vou começar, eu preciso mudar minha maneira de pensar nesse aspecto. E é muito tremendo, porque daí, uma dica que eu dou, observe alguém que você vê que tem um resultado diferente na área que você
está com uma dificuldade e conversa com essa pessoa. Eu estou afirmando. Lembra a história que eu contei que o empresário diz uma coisa e diz que na outra não dá? Aí eu vou no outro e diz que aquela coisa dá, mas a outra não dá? Porque é a maneira que cada um pensa. É muito importante. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, quem anda com uma pessoa sábia, sábia é. E quem anda com tolo, tolo é. A Bíblia orienta a gente a escolher com quem anda. Ande com pessoas sábias. Aprenda a sabedoria daquelas pessoas. Naquelas áreas que são importantes para você, que tá te incomodando. Veja como que ela pensa aquilo. Veja como ela fala a respeito daquilo. Observe como ela vê aquilo. E traga isso para a sua realidade. Então eu também vou começar a pensar assim. Eu vou começar a pensar assim. E aí isso é um exercício. Que você pode combinar com a tua oração. Senhor, me ajuda. Quando Davi ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é uma mente pura. Não é coração, é mente. Que é exatamente o que Paulo disse. Tudo aquilo que é puro, que é amável, que é respeitoso, que é justo, que é de boa fama. É o Salmo 51, 10, Davi ele ora, Senhor, cria em mim um coração. Ele está falando, cria em mim uma mente pura. Me ajuda a olhar para a vida, olha ali. Me ajuda a olhar para a vida de uma forma pura. De uma forma correta. Da forma certa, da forma justa. Gente, a sua realidade hoje, olha aqui para mim. Ela está ligada à forma que você pensa. A sua realidade, ela se materializa, aliás, os seus pensamentos se materializam. Muda a tua maneira de pensar em nome de Jesus. Muda a tua maneira de pensar. Amém?